Olá, mais uma live. Surpresa, né? Porque eu não comuniquei ninguém, mas eu já tinha ela em mente para essa semana. E hoje a gente vai falar sobre o alinhamento sistêmico, sua importância, como funciona, para que vocês entendam essa nova abordagem em constelação familiar. Até para entender esses caminhos novos aí que a constelação está tomando. E hoje eu convidei para estar aqui com a gente minha sócia. Hoje minha sócia, vocês vão entender essa história já já. A Lilian, ela é uma querida aí que entrou no meu caminho através do curso de Tamiana. Eu fui dar um curso de Tamiana em Florianópolis, que foi quando eu a conheci. E ela foi minha aluna e conversamos, trocamos, né, muita coisa ali. E ali ela veio fazer minha mentoria, fez meu curso de alinhamento sistêmico, fez meu curso da água, fez curso de bonecos, fez curso de celebração. Ela fez todos os meus cursos. Ah, e fez também a mentoria de constelação organizacional. E nesse inteirinho, né, diante de tantas coisas que a gente foi trocando nesse caminho, ela também se tornou minha sócia na editora. A gente tem uma editora, não sei se vocês sabem. Eu também tenho uma editora que chama Editora Consciência do Ser. É uma editora totalmente focada ao desenvolvimento humano, né? Onde a gente tenta aí focar mais em e-books, justamente por uma questão de sustentabilidade, mas também podemos aí fazer para uma tiragem aí física, geralmente, quando precisa, quando nos pedem, também no lugar de sustentabilidade, com papel reciclado, etc. Inclusive é uma editora que se preocupa também, né, em partes aí com a inclusão, uma vez que a gente também, nossos e-books, eles vão de uma maneira, a gente formata eles de uma maneira inclusiva para os deficientes visuais. Vamos lá, a Lilian está entrando. Ai, Marlene, eu nunca falo das minhas lives ultimamente, viu? Por isso que você não sabia. Mas é uma live aqui para a gente falar um pouquinho sobre o alinhamento sistêmico, o que é, como funciona, para vocês entenderem. Oi, Olá, Lívia, oi Andréia, muito oi obrigada por pessoal. estar aqui comigo nessa live. Já te apresentei um pouquinho. Então, Lilian é psicanalista, terapeuta integrativa, consteladora familiar, né? E estamos juntas aí nessa caminhada. Falei um pouquinho da editora, que a gente faz parte hoje juntas. E nos tornamos grandes amigas aí nesse caminhar juntas aí. E eu sou muito grata de ter você na minha vida. Eu agradeço muito, Andréia, o convite por estar aqui e falar dessa temática que é tão importante. Para mim, eu acredito que uma boa parte da nossa sociedade hoje que está virando isso muito inclusivo no nosso meio, a visão sistêmica e essa filosofia de vida que acaba se tornando no dia a dia, né? E aí tudo isso, da gente ter formatado tudo isso até aqui, a forma que a gente se conheceu, nós estávamos relembrando esses dias, né? Eu tô aqui ainda, tô aqui em Florianópolis ainda, no mesmo momento em que a gente se conheceu, quase nesse mesmo período. E aí já faz quase um ano, né? 2 anos, Dois, três anos, 2 anos, é. dois ou 2 ou três? 3, agora me deu um branco. Eu acho que fazem 3 anos. Acho que já fazem, Foi faz, logo. faz tempo. É, isso aí que a gente tá nessa caminhada junto. Eu É, agradeço muito por ter, para que esse universo me apresentou você e a gente está aqui galgando junto, né? galgando juntas, exatamente, né? Uma dando força para a outra, ajudando a outra. A gente tem terapias que a gente troca entre nós e muito mais, né? É uma infinidade. Mas hoje a gente veio falar de alinhamento sistêmico. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o alinhamento. E Lilian, que, né, foi apresentada, foi uma das primeiras, se não a primeira pessoa a receber, né, esse conhecimento, que é uma nova abordagem, um novo olhar nas constelações, um novo olhar para o seu sistema familiar. E aí, o que é isso, gente? É importante explicar, porque as pessoas vêm sempre me perguntar, mas como assim, né? Como assim você consegue fazer isso? A questão é, na minha abordagem do alinhamento sistêmico, nós conseguimos, dentro de uma única constelação, incluir vários temas, liberando crenças, liberando padrões repetitivos, liberando lealdades, que é o principal foco de uma constelação familiar, para quem não sabe.
né? Ali eu me rendo a esse sistema como um todo. Eu realmente faço um alinhamento sistêmico ancestral. Eu até registrei esse nome. E como isso surgiu? Veio surgindo. Quando eu comecei a constelar, as coisas começaram a vir de outra forma para mim, um pouco diferente da constelação tradicional. E aí eu comecei a olhar o sistema mais abrangente, mais como um todo. Porque na minha cabeça era assim, né? Bom, era o que vinha, né? Não falo que é meu, porque eu acho que nada é meu. Bem, a gente só capta essa informação do campo e a gente vai transformando. E vinha assim para mim na minha cabeça: se tudo vem da nossa origem, por que eu tenho que ficar dando cutucadinha no sistema? Se Bert dizia que as constelações, a constelação em si é uma cirurgia na alma e a gente não constela toda hora justamente por isso, porque ninguém faz cirurgia o tempo todo, né? A gente constela, espera aquilo assentar e depois, numa próxima oportunidade, constela outro tema. Por que eu não vejo isso tudo de um modo mais amplo? E outra coisa que eu fui percebendo no caminho foi que, por exemplo, eu, Andréa, constelei umas 9 vezes antes de me tornar consteladora. Quando eu entrei para o curso de constelação, eu percebi que se eu tivesse tido uma explicação mesmo do que é o sistema, de como as leis funcionam, como isso atua na nossa vida, eu não teria constelado tantas vezes e teria tido resultados mais rápidos, porque só depois que eu fiz o curso de constelação que eu entendi, por exemplo, o que era honrar os pais. Por que eu tinha que honrar meus pais? Qual era a necessidade disso? E aí eu ficava lá cutucando o meu sistema, financeiro, profissional, relacionamento, né? Mas não olhava o que tinha que olhar, que é o que o Bert sempre dizia, o essencial. E o que é o essencial, de fato? É eu viver de forma sistêmica. E como eu vivo de forma sistêmica? Conhecendo um pouquinho da teoria das constelações, que qualquer um aqui é capaz de entender depois que tem, né, algumas explicações dentro do seu contexto como um todo. E aí veio vindo isso para mim. E aí eu separei meu atendimento em 2 atendimentos. Onde um primeiro atendimento no alinhamento sistêmico, que eu sim vou ouvir sua história. Porque eu não vou me envolver nela. Eu não vou dar palpite nela. Eu só vou ouvi-la para que eu consiga compreender onde estão esses emaranhamentos de um modo geral e te trazer consciência sistêmica dentro do seu contexto, da sua vida, da sua história. Mostrando como as leis atuam na sua história. E aí, você só naquele momento, você já começa a transformar, você já começa a ter movimentos na sua vida. Então, assim, aí veio isso, né? E depois eu fui incluindo, né, esse alinhamento como um todo, onde a gente mexe com muitos ancestrais ao mesmo tempo. E aí, isso, Lilian, né, quando eu comecei a fazer esse movimento, eu me assustava um pouco, porque eu sentia uma energia muito forte, era difícil, até hoje eu não consigo constelar mais que 4 pessoas por dia. O ideal mesmo seriam 2, porque mexe muito, né, muito nesse sistema, nessa energia toda da família. E aí eu me questionava muito, né? Porque era uma questão assim, tipo, como eu vou fazer desse jeito se Bert dizia que a gente tinha que fazer assim, né? Mas aí numa aula da Sophie Helling, que eu fiz pós na Helling por 3 anos, numa das aulas dela, ela relembrou algo que Bert também dizia, que a constelação está em constante mutação, ela é muito nova, né? Porque Bert não inventou a constelação familiar, ele não inventou as leis sistêmicas, ele só observou que elas existiam e que regiam nossa vida e trouxe isso para a gente num contexto de constelação familiar. Né? Já existiam aí outras terapias que a Virginia trazia, a Virginia Satir, como psicodrama e outras coisas que ela utilizava de terapia familiar, e aí ele, dentro de um outro contexto, trouxe e, né, ajeitou ali a constelação familiar do jeito que a gente conhece, que foi um legado aí que a gente só tem que ser grata a ele por ter tido essa percepção de tudo isso. E foi muito no erro e no acerto, no erro e no acerto. Muitas coisas que ele dizia antes, ele desdisse depois, e tá tudo bem. É assim que funcionam as coisas quando vão evoluindo.
E tanto que nesse interim, né, quando a Sophie veio dar aula para a gente, ela trouxe isso, que a constelação sempre está em mutação, sempre está em evolução, e que o Brasil tinha um grande potencial para isso, por sermos um país muito mixigenado, onde abraça aí várias culturas e várias religiões, né? Diferentes de outros países que têm um pouco de preconceito em cima de alguns tipos de religião ou culturas. A gente não, a gente é completamente mixigenado, né? Isso é maravilhoso dentro de um contexto geral. E aí ela dizia isso, né? Ela diz isso, né? Que aqui o Brasil estava aberto para essas mudanças, para acolher as mudanças que a constelação familiar vai chegando e vai trazendo, né? Não tem como não. Quando eu ouvi isso, já, né, lendo várias coisas de Bert, ouvindo Bert em várias situações nesse lugar de que temos que abraçar e temos que estar observando o campo para ver para onde isso leva, tanto que as novas constelações chegaram aí também através dele e da Sophie, eu falei, gente, eu vou abraçar isso e vamos ver, né? Às vezes a gente se sente muito pequena, né, Li, diante de uma coisa tão linda que Bert trouxe. Mas, às vezes, eu sou só um instrumento, eu não estou aqui para ser melhor ou pior, eu sou só um instrumento dessa nova abordagem que eu vou dizer que eu desenvolvi, mas que para mim veio de um download da minha egrégora espiritual, porque eu estava preparada para ver da forma que eu vejo hoje. Tanto que não é qualquer pessoa, o meu curso, ele não é aberto para qualquer pessoa. Eu converso com o constelador antes para ver se ele está apto mesmo a observar o que a gente observa do lado de cá. Então, Lilian é uma das minhas primeiras alunas em alinhamento, se não a primeira. E eu queria que você contasse um pouquinho disso para nós. Isso é muito interessante, André. A minha história é bem parecida com a tua, com relação ao conhecimento do alinhamento sistêmico. Quando eu cheguei para você, eu já estava trabalhando com constelação sistêmica. E antes de eu ser consteladora, eu já havia constelado 11 vezes e o campo mostrou o mesmo tema. Que para mim aquilo era um emaranhamento muito grande, eu não conseguia sair daquilo. Então estava bem difícil. E quando você me trouxe esse conhecimento, aquilo trouxe um frescor no meu corpo, que é como se eu tivesse tomado um banho de hortelã, de tão refrescante, eu tivesse passado um creme de cânfora. Então, assim, aquilo trouxe um aconchego que eu disse, cara, era esse negócio aí que eu precisava, porque constelei tantas vezes e o todo sempre o mesmo motivo, sempre o mesmo alinhamento. Eu fazendo exercício sistêmico, me observando dia a dia, e eu percebi que aquele campo não mudava. E muitas vezes não era, no meu caso, não foi uma falta de ação, porque eu estava praticando a filosofia, eu estava entrando na minha ordem, ficando no meu lugar da família. Quando você me traz o alinhamento sistêmico, eu comecei a perceber o amor oculto. Aquilo que eu seguia, o padrão que eu seguia oculto, e o alinhamento sistêmico, ele veio como se arrancasse um véu dos meus olhos. E eu conseguisse perceber exatamente qual era o padrão. E isso, Andréia, não é só lá atrás, quando você me ensinou. É nos dias de hoje. Eu consigo trabalhar isso sistemicamente em mim, dia após dia, quando cai a ficha. Uhum. Cara, isso aqui será que não é um padrão? Será que alguém da minha família não fazia isso? E hoje de meio-dia nós almoçando, eu e o Fábio, e ele falou, um bebezinho é um monstrinho nas mãos dos pais. E eu disse, cara, será que a comida que eu como, o paladar é o meu ou é o paladar que a minha mãe gostava? E lá na gestação dela eu comecei a atuar, a perceber esse paladar, porque tudo isso está em nós. Sim. Desde a concepção dos nossos pais, os gostos deles, as crenças deles, tudo isso está intrínseco na gente. Como é que eu faço para saber se o padrão de vida que eu estou atuante hoje é meu ou é dos meus familiares? O alinhamento sistêmico, para mim, trouxe essa clareza, Andréia, de eu ter firmeza nos meus passos, de eu ter firmeza na minha condução da vida, dos meus pensamentos, trazer aquela pergunta, isso é meu ou é do meu sistema? Se é do meu sistema, eu deixo. Eu não levo mais. Agora eu quero viver a minha vida, eu quero viver o meu presente, a minha intenção. Então não é só uma ferramenta
que você usa uma vez na vida e deu. Ah, agora eu vou dobrar isso e tá resolvido. Vou rasgar esse contrato de existência e agora eu não preciso mais disso. Não, o alinhamento sistêmico, eu uso ele todos os dias. Quando eu tiro o meu tempo para olhar para mim, eu trago o alinhamento sistêmico junto comigo. Porque a minha paz, eu levo paz para o meu sistema familiar, para quem veio antes de mim. A minha vida, eu estar vivendo o meu propósito, a minha alegria, a minha felicidade, traz felicidade para quem veio antes de mim. Então, se eu estou num momento de muita tristeza, aonde eu não consigo sair daquela situação, eu preciso tirar um tempo para olhar para isso. E não continuar só levando a vida. Ah, mas é assim mesmo. Tô ali com um problemão para resolver. Ah, mas deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Quem que tem esse hábito na minha família de fazer isso? Será que hoje eu, como adulta, tomando consciência dos meus atos, não está na hora de eu resolver esse problema? E aí você vai para análise, e eu trago isso também para a análise da psicanálise, o alinhamento sistêmico nos traz uma clareza muito grande no dia a dia. E as ferramentas do alinhamento sistêmico não servem só para terapeutas, serve para quem é gestor de empresa também. Sim. O que eu tenho como empresa, eu como empresário, o que eu posso levar a esse conhecimento? Como que eu faço para aprimorar isso no meu dia a dia? Então, ela é uma ferramenta que, além de trazer uma leveza para o campo sistêmico antes da constelação, ela serve como uma filosofia de vida também. É isso mesmo. É bem isso, né? Quando você fala também na questão de que a gente traz nas nossas, né, as crenças e padrões dos nossos pais, a epigenética está aí para provar isso para a gente, né? Onde eles provam, por A mais B, que nós carregamos das nossas células padrões, traumas, medos, angústias, como a gente traz coisas boas também. Mas quando a gente traz essas coisas mais negativas, isso atinge a nossa vida diretamente. Por isso que eu sempre bato na tecla com todo mundo. A constelação é a base. Porque se eu estou com o meu sistema familiar em ordem, eu sigo. Aí eu busco outras, né? Vou ali para psicoterapia, para uma psicologia tradicional, analítica, ou eu vou para as terapias holísticas. Por quê? Porque as terapias recorrentes são de extrema importância para trazer sustentação para a nossa vida, porque a nossa vida é uma loucura. Até nós, terapeutas. Eu faço terapia toda semana, a Lilian faz terapia toda semana. Porque não tem jeito. E às vezes a gente tá mal, a gente liga uma para outra e fala, gente, meu campo tá horrível, né? Caiu muito minha energia, o que eu tenho? Me ajuda. E a gente faz as nossas trocas. Então, assim, eu sou a louca das terapias. Se eu pudesse fazer terapia todo dia. Porque toda hora a gente vai mais fundo, a gente trabalha algo além. Mas a constelação é a base disso. Porque se eu não estiver em ordem com esse sistema, como um todo, o resto não adianta. Vai até a página 2. Eu vou lá, faço uma terapia, mas não vai, né? É como se eu quase alcançasse e não alcançasse algo. Com a constelação, quando ela chega, que ela organiza, cada vez que eu faço algo em benefício próprio, cada vez que eu faço uma terapia, seja ela qual for, eu vejo progresso literal assim na minha frente. Cada dia eu quero um pouquinho mais, e eu quero um pouquinho mais, né? Eu tenho um terapeuta que a gente divide aqui, eu e Lilian, que é o Flavinho, muita gente que constelou comigo sabe quem é, que eu fico assim, hoje eu chego no Flávio, que eu já tô com ele há muito tempo, eu falo assim, Flávio, hoje eu quero ir para quero dar mais um passo para minha evolução como ser humano. Aonde eu posso melhorar ainda mais um pouquinho? Claro que tem horas que a gente traz problemas específicos, né? Daquela semana, daquele mês, eu com a morte da minha filha, Nossa Senhora, ele foi um anjo também aí na minha vida. Mas normalmente eu chego lá e falo assim, Flávio, o que eu posso receber hoje da espiritualidade que vai me ajudar a dar um passo ainda mais, um passo além do que eu sou. Porque eu também tenho meus defeitos, também tenho minhas questões, né? Às vezes entro em uns julgamentos sem lógica e eu falo, Flávio, meu Deus, por que eu estou julgando, né? Onde que eu estou acessando? Aonde está em mim isso? Que eu estou julgando fulano, ciclano, beltrano, aquilo. E eu entro, né? E aí é bom quando a gente tem essa noção do que quando a gente tem a consciência de que a gente está agindo de uma forma equivocada, de uma forma no automático, de uma forma, né, que não é legal pra gente, porque quando eu julgo o outro, eu estou falando de mim mesmo,
né? Quando eu desejo mal, sou eu que estou ressoando para aquilo, então é o seguinte, eu vou receber algo daquilo, né? Então, assim, por que eu atraí uma situação dessa na minha vida? E aí eu vou buscar as alternativas que eu tenho para sair daquele lugar mais negativo, porque é normal, a gente está num planeta 3D e a gente cai sim, a gente baixa a vibração sim. Mas a constelação familiar, ela traz essa base, essa estrutura para que a gente até cai, mas a gente não fica no buraco. A gente sempre é aquilo que Isabela fala, né? Caminhando, chorando, mas caminhando. Eu vou chorando, mas eu tô caminhando, sempre em frente. Né? É bem a música do Renato Russo. Renato Russo, sempre em frente, não tenho tempo a perder. É isso, essa é a minha vida hoje, é sempre em frente. Né? Porque assim, e sabe, Li, assim, mudando um pouquinho, mas também nesse contexto, né? Eu estava falando hoje, várias pessoas vêm toda hora me perguntar como é que você tá, André? Como é que você tá por conta da morte da Luísa? E assim, até vou levar isso para o Flávio na próxima sessão, porque assim, eu falo que às vezes assim, a morte da Luísa foi algo muito chocante, né, para mim assim, foi um golpe gigante de dor, de conhecer uma dor que eu não conhecia, de acessar um amor que eu não conhecia, que eu não sabia que existia, tudo junto e misturado, né? Um lugar tão inóspito e tão grande que eu não consigo verbalizar em palavras. Mas se não fosse as minhas crenças, que eu já falei isso aqui em outra live, a minha espiritualidade e a constelação, que reafirmou todas as minhas crenças, que tudo é certo como é, que nada acontece por acaso, que existem repetições de padrões. E quando eu analiso a morte da Luísa, eu encontro repetições de padrões na família do pai dela. E aí eu falo, peraí, então a gente já sabia que seria assim. Porque a gente já sabia. E a constelação traz isso com afinco. E aí eu falo assim, se eu não... Eu falo assim, parece que até a espiritualidade veio e falou, vamos ver se você acredita piamente mesmo em tudo que você fala, como você diz que acredita. Porque é muito fácil, porque antes eu sempre falava e continuo falando. Para mim, a morte é boa. Para mim, a morte é voltar para casa. Olha que interessante, né? E aí vem a morte da Luísa e me dá um tapa na cara. Vamos ver se a morte é boa mesmo. Vamos ver se você dá conta disso. Nos primeiros dias eu falava, Deus, o que eu vou fazer com essa dor? É muito grande, meu Deus, me ajuda, né? Como é que eu faço com isso? Era aquilo que eu já dei essa explicação, era como se eu estivesse num um globo do tamanho do planeta Terra flutuando e não encontrasse as bordas, né? E falasse assim, e aí, cadê? Como é que eu faço com tudo isso? E de repente os dias foram passando, fui trabalhando na espiritualidade, tinha muita gente me ajudando, uma rede de apoio sensacional de amigos, terapeutas, de orações, de todo quanto é lado. E aquilo foi assentando, assentando, assentando. Fiz o curso do Nicolai, que foi maravilhoso, me trouxe ali para um outro lugar também, um outro patamar. E aí fui ajustando, ajustando. Hoje eu olho as fotos da minha filha, eu choro de saudade e ao mesmo tempo de alegria por ela estar no melhor lugar que ela poderia estar. Porque o meu choro de saudade é um choro de egoísta. Porque eu queria que ela estivesse aqui. Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz dela estar lá. E aí até com o Flávio, ele falava assim, uma hora você vai acessar a gratidão por a Luísa estar lá. E eu falei, eu sei. E eu já acessei. Então, quando as pessoas perguntam como você está, e eu falo, eu estou ótimo. Aí vem uma culpa que eu falo, que é dessa consciência coletiva de que a mãe perde um filho, tem que estar jogada no canto, morrendo. Sim. Porque eu acesso essa consciência coletiva, mas como assim você está bem? Vem uma culpinha. Eu vou tirar essa culpa de mim. Mas eu estou ótima. Porque a Luísa está no melhor lugar onde ela poderia estar. Que é na nossa causa. Essa é uma crença minha. E eu realmente acredito nisso. E eu já tive provas disso. Eu também não vou entrar aqui, que são aí são as minhas crenças. Né? Acredito se você ou não, essas são as minhas crenças. E são crenças que me sustentam. São crenças que me trazem muito, muito acalento no coração. As coisas que eu escuto por aí da Luísa, coisas de pessoas que tinham percepções dela, que sabiam que ela ia morrer, outras que sonharam e que trouxeram muita informação que coincidem, entre aspas, que são sincrônicas, melhor dizendo, com outras de outras pessoas de outros lugares, que só reafirma, Deus foi tão generoso,
que ele só reafirma que eu tinha razão, que as minhas crenças são verdadeiras. Porque a gente se questiona, ai, será que tudo isso que eu acredito é verdade? Será que a Luísa tá bem? Será que a Luísa... Começa um monte de caraminhola na sua cabeça, é sua filha. Então, e eu falo, né? Eu falo, Deus, muito obrigada por me dar essa certeza de que eu tenho razão. De que a minha fé e as minhas crenças, dentro da minha concepção, da minha consciência, me trazem essa razão. Não quer dizer que a sua esteja errada, nem a do outro, mas são as minhas. E graças às minhas crenças e toda essa convicção, e todas essas notícias que chegaram de lugares diferentes, informações, sonhos, viagens astrais, cada um chama como quiser, eu sei que a Luísa está ótima. E ela está num lugar incrível, sem dor, sem doença, sem nada. Está feliz, com saudade, assim como eu morro de saudade dela. E a saudade que eu tenho de olhar no meu celular e ter a pergunta, mãe, pode falar? Porque ela sempre me mandava essa frase, primeira frase, mãe, pode falar? Né? Ela E o era um quanto, pedaço de mim. e o quanto você evoluiu nesse processo também da ausência da Luísa aqui com você, e qual é o próximo nível que você vai chegar? Porque a tua base, ela está estabelecida agora, que é essa Sim. visão sistêmica. Então, agora é o passo de ir um pouco mais além. Quando eu tive o acesso ao alinhamento sistêmico, eu estava nessa mesma emoção que você descreve dentro de um balão do tamanho do universo que você fica perdida. Eu cheguei naquele momento do alinhamento sistêmico, eu estava assim, sabendo que existia limites, mas eu não conseguia alcançar esses limites. Eu pertencia a uma família, mas ao mesmo tempo eu não me sentia pertencente. O meu movimento de me aproximar da família foi muito profundo. E não foi só através da visão sistêmica, eu fui para o neo-xamanismo também, para conseguir enraizar, para eu conseguir me conectar mesmo com a terra, para eu sair desse mundo do pensamento, do looping que eu vivia durante muitos anos, muito mais de 30 anos, em que eu passei nessa sensação de estar perdida no mundo. E o alinhamento sistêmico me aterrou aqui. Toda vez que eu entro num processo de dor, como você falou, né? A gente está aqui para aprender. Quando eu entro no meu processo de dor, e eu passei 7 dias atrás por um processo de dor bem intenso. Flavinho, querido, né? Sempre socorrendo a gente e me trazendo para o centro, me trazendo para aquele momento de olhar para a família novamente, olhar para esse processo, o que eu tenho aqui para resolver, o que tem aqui nesse miolinho que eu não estou querendo olhar e que chegou a hora de olhar porque eu estou sentindo dor e que quando chega uma doença no nosso corpo, Renato Chambertat fala, tem uma frase no livro dele que eu acho muito incrível, em que ele diz que ele fica muito feliz e agradece quando uma doença se manifesta no corpo de uma pessoa, porque ali chegou o momento de curar um sistema familiar. Então, o quão incrível é esse movimento quando a gente olha para o nosso processo de dor e doença e a gente vai somatizando no nosso corpo, o quanto de alívio que a gente leva para o nosso sistema familiar, o quanto que a gente está contribuindo para a vida deles também. E nesse regresso de olhar para a minha árvore genealógica, eu não conheci o meu avô materno e não conheci meu avô paterno. Mas essa busca pela história de vida deles, para esses desentrelaçamentos, esses amores ocultos, essa fascinação, uma paixão que eu resgatei lá com os meus avós, de olhar para aquilo e dizer, querido vovô, eu sinto muito pela tua história, mas eu não quero mais fazer parte disso. Eu tô cansada já de ficar batendo a cabeça na parede e não chegar a resultado nenhum. Eu quero um resultado para minha vida e eu sinto muito que esse é o teu. Quantas das pessoas que convivem conosco hoje, e a gente tem a tecnologia que é ao nosso favor, muito antigamente as pessoas demoravam centenas de períodos, décadas para chegar um conhecimento até eles. O quanto tempo, Andréia, que você descobriu essa técnica, que você desenvolveu a técnica
que chegou até os outros, o quanto que isso está se propagando, o quanto isso traz de benefícios para nós, para a nossa vida, para a nossa sociedade, enfim. Porque pessoas felizes tornam um país mais feliz, a gente se torna pessoas mais felizes. E ao invés de propagar a violência, a gente propaga o amor e a gratidão. O quanto disso é importante no nosso dia a dia. E o quanto a gente vai plantando uma sementinha, né? Porque é mesmo que você só venha a constelar, só o conhecimento que se adquire através do alinhamento no sentido de consciência sistêmica, porque é 50% do nosso trabalho como alinhadoras de um sistema é te trazer consciência dentro da sua história, só esse primeiro atendimento você já vai estar ajudando muitas pessoas da sua família também a se movimentarem. Porque a nossa mudança de postura diante do nosso sistema faz com que todo o nosso sistema se movimente, né, Li? Sim. E o quão interessante é esse movimento também, porque quando eu faço o meu movimento, quando eu olho para a minha questão da minha vida, eu não sei se não tem um primo conectado à mesma dor, mas eu cheguei a esse problema primeiro, então eu vou desatar esse nó e eu vou gerar isso no campo dele também. Então, daqui a pouquinho, aquela resposta que ele já tinha, mas não conseguia encontrar, aquilo cai no colo dele. Olha que sorte, que magia, né? Como foi simples para mim. E esse diálogo eu conheço bastante, essa percepção de que estou eu aqui trabalhando com as minhas crises, aí a minha mãe fala, ai, a tua prima, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu disse, ah, que bom, mãe. Ai, fico muito feliz por ela. Tô aqui na torcida, né? Que bom que deu certo para ela, porque nós sabemos, quem a gente sabe e vive na prática a constelação sistêmica, sabe o quanto do amor que envolve tudo isso. E o quão importante é a gente amar mais e soltar a dor. Não é fácil, mas é uma prática. É isso É como mesmo. atividade física, a gente precisa adquirir a musculatura energética espiritual também. Também. E é uma coisa que eu falo sempre, gente, e fica aqui de novo registrado, é que assim, né, como ele falou, é a minha mudança que gera mudança no meu entorno. Porque muita gente escuta muita coisa que eu falo, que ele não fala, que a gente posta, fala de constelação o tempo todo. E aí fala, nossa, meu irmão precisava constelar. Minha mãe precisava constelar. Meu marido precisava constelar. Minha amiga, meu amigo, né? Só que é a gente que precisa constelar. Porque se você tomou para si a consciência sobre aquilo, que aquilo, pessoas ao seu redor precisam, você também precisa. E, na verdade, a gente não tem que ficar falando para o outro o que ele tem ou não que fazer. A gente pode sugerir ali, ó, leia esse e-book, assista essa live, né? Mas nunca dizer você tem que constelar. Mas a gente vai constelar. E quando a gente constela, a gente traz tudo isso aí que ele falou. E trazendo, né, um exemplo, há pouco tempo eu constelei uma pessoa sobre constelação organizacional, que era uma empresa familiar, né? Muito problema ali entre os tios, na verdade, eram tios que eram sócios, essa pessoa tinha herdado a parte do pai, e aí, né? E aí, quando a gente fez, eu mostrei toda essa questão, na primeira sessão, eu nem cheguei na segunda, só na primeira, quando eu expliquei, mostrei a honra, né? O lugar de cada tio, o lugar dele diante desse lugar, blá, blá, blá. Só explicando como esse sistema deveria estar, como ele tinha que visualizar esse sistema, estruturar, mostrando ali, e ensinei um breve exercício sistêmico para empresas, né? Para ele fazer todos os dias antes de ir para o trabalho. Na terceira dia ele já mandou mensagem: ai, já resolveu a questão dos meus tios, a gente nem constelou. Eu falei, porque você mudou sua postura, você entendeu. E aí não é mágica assim, ai, gente, em 3 dias eu resolvi. Não, tá? Isso são casos e casos. Por quê? Outro dia eu também recebi, até postei, porque foi um depoimento muito lindo. Pessoal, você mudou a minha vida. Eu falei, não, eu não mudei sua vida, né? Você mudou a sua vida quando você decidiu vir constelar e me escutar. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que me escutam e mudam, eu já vi pessoas também que escutam falar, mas eu não dou conta. Eu entendo o que você falou, mas eu não sei se eu consigo. Porque às vezes a dor da pessoa é tão grande, que ela ainda às vezes precisa de mais um tempo para maturar aquilo.
Por isso que, às vezes, por mais que a pessoa aceite tudo aquilo, às vezes demora ali 3 meses, 6 meses para ela ver o resultado sobre aquilo que fizemos. Mas eu sempre falo, né? Porque no alinhamento é o primeiro atendimento, uma semana depois a constelação, e nesse interim, entre um atendimento e a constelação, tem exercícios, e depois tem exercícios por 6 meses, que é o que eu passo para todo mundo que constela comigo, e Lilian também passa, com certeza. Se você não fizer, porque às vezes em 3 dias melhorou, e aí a pessoa, já tô curada, né? Igual tomar antibiótico. Toma 3 dias, já melhora, mas tem que tomar 7. Tome os 7, né? E a mesma coisa são os exercícios. Tem que fazer, gente, é 50%. 50% do trabalho nosso como um todo são os exercícios. Então as pessoas acabam também largando às vezes de lado, porque às vezes tem um efeito tão rápido que ela acha que agora tá tudo certo. E não é bem assim. Né? A gente fala assim, orar e vigiar. Tomar pai e mãe é todos os dias. Porque a gente tem uma tendência muito grande de sair do nosso lugar. A Renata está perguntando aqui como funcionava o processo para constelar. Ô, Rê, eu vou pedir para você mandar um direct que a gente manda informações aí, tá bom, querida? Por aqui. É só mandar um direct, a Kayla vai te atender e vai marcar um horário para você constelar comigo aí. Mas o que mais que a gente podia falar ali para trazer aqui? Ó, no curso, né, eu tenho aí, eu quero aproveitar e falar que a gente tem a nossa abordagem de alinhamento sistêmico, então, é diferenciada, é uma nova abordagem, onde uma única constelação geralmente é o suficiente para a vida. Por que eu digo isso? Porque na maioria, 95% dos casos, eu falo, você não precisa voltar. Vai para outras terapias, indico outros caminhos para a pessoa né, continuar nesse processo de evolução. Lilian, como psicoterapeuta também, ela tem o acompanhamento dela com a psicoterapia, se a pessoa desejar, e outras terapias também que ela atende. Eu só atendo com a constelação familiar, mas indico aí outras coisas. Né? Então, assim, cada caso é um caso, mas normalmente uma única constelação é suficiente para a vida toda, tá? E aí eu também tenho 2 cursos, que é o curso de alinhamento sistêmico para consteladores, ponto, e tenho uma formação para quem quer ser constelador com abordagem no alinhamento sistêmico. Uma coisa 100% online, começa em agosto. Mas acho que é por aí, olha. O que mais que a gente pode falar ali? Tem mais alguma coisa? Sobre o alinhamento sistêmico? É. Eu sugiro, Andréia, o alinhamento sistêmico, um exercício da mesma forma que fazer o exercício de tomar a força do pai e da mãe. Sim, sim, é o que eu dou também. O exercício, eu dou muito exercício do sim, né? O da água, você está falando, né? De tomar a força e o amor, que são exercícios que estão, ó, o exercício da água, se vocês buscarem no meu YouTube ou no meu próprio Instagram, lá nos Reels, você vai encontrar esse exercício, tá? Também no meu YouTube tem algum exercício extra ali, mas se você baixar meus e-books no meu site, andreemboa.com.br, você vai baixar meus e-books gratuitamente. Num dos meus e-books, que é de constelação familiar e exercícios sistêmicos, lá tem exercícios para você fazer também. E vou aproveitar, então, Li, também esse momento para convidar as pessoas para a comunidade terapêutica, né? Consciência do Ser. Por quê? É uma comunidade, somos 9 terapeutas, onde a gente aplica terapias todos os dias em vocês. Você não precisa estar presente. Então, assim, não tem essa de não tenho tempo, né? Porque realmente ali você não precisa ter tempo, a gente faz a distância. E para qualquer pessoa, mesmo que você nunca tenha feito nada, não conheça nada disso, é um start ali. E para quem já fez, é uma forma de sustentação para aquilo que você já fez, tá? Ali também vão ter conteúdos de PNL, Enneagrama, comunicação não violenta e outras coisas que a gente vai colocando ao longo aí do caminho, conforme essa comunidade vai sendo construída. Toda semana você também recebe na comunidade exercícios sistêmicos para que sejam feitos. Não necessariamente, mas eu não tenho tempo, André, tá tudo bem, só esteja na comunidade que pelo menos você está recebendo coisas à distância. É um preço super acessível, R$ 29,90 no mensal e R$ 19,90 no anual por mês, tá?
Então E fica aí. eu gosto de salientar para as pessoas a importância de participar desses movimentos, porque assim como a gente tem a importância e a necessidade de alimentar o nosso corpo, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Sim. E quanto tempo do nosso dia a gente para alimentar, fazer essa alimentação? O nosso corpo, a fisiologia exige. Se a gente está com fome, ou causa irritação, ou dá mau humor, ou fica desconcentrado. Mas e se você não alimenta o teu espírito? Como que você reage a diversas situações da tua vida? Como que você está reagindo à alegria? Daqui a pouquinho vem uma pessoa para te abraçar, ou um simples cumprimentar. Oi, tudo bem, por quê? Tá bom para você, para mim não tá bom. Então Então, tá. isso é falta de alimento do espírito. Você não está conectado, você está no modo reativo. Então, eu não tenho tempo de ir no terapeuta, participa das comunidades. Você vai estar sendo alimentado, o teu espírito vai estar sendo alimentado, não só alimentado, mas também protegido, limpo. Imagina uma babá para o teu espírito. Não vamos terceirizar, não quero criar uma ideia aqui, porque nós precisamos gerar consciência nos nossos atos e a forma que a gente pensa também, que é o que cria a nossa realidade. Então, mas olhar com bons olhos para isso também, para esse movimento da comunidade consciência do ser, porque o nosso espírito vai pedindo para você se conectar com aquilo que é importante para você. Mas se você está desconexo da tua realidade espiritual, você não tem esse acesso. Então é importante você dar essa atençãozinha para o teu alimento espiritual, dar uma importânciazinha para os teus pensamentos, para você começar a ganhar tudo aquilo que já está disponível para você. Eu venho do evangelismo, então os versículos bíblicos são muito intrínsecos em mim. E Mateus fala que tudo aquilo que é para nós já está disponível. Mas por que é que a gente não recebe? Porque eu não estou presente, eu não estou aqui para receber. Ou eu posso estar fora do meu lugar, no meu círculo familiar, ou eu posso não estar presente porque a minha realidade nesse momento não é presente, eu estou pensando em alguma coisa que aconteceu ou em alguma coisa que eu vou realizar. E esse trabalho da comunidade faz você criar mais firmeza, faz você se enraizar, estar presente aqui. E a tua alma, sim, em contato com você, vai te ajudar e vai te direcionar. É isso mesmo, né? É não esperar. E outra coisa, assim, quando a gente entra no automático, a gente começa a criar obstáculos, né? A gente começa a co-criar obstáculos na nossa vida. Então, a prática de presença, o que a Lilian está falando, assim, a gente só cocria uma realidade próspera quando a gente está no presente, no aqui e agora. Isso é prática, isso é um treino diário. Mais uma vez, um orar e vigiar todos os dias, para que a gente se mantenha firme no nosso lugar, para conseguir acessar o que a gente tem de essência. E hoje eu ouvi uma coisa, pela manhã, de uma amiga terapeuta também, que acho que Urânio Paz, Urânio também é um. Eu sempre falo aqui do Nicolai Porcino, que é meu mestre em Enneagrama, mas Urânio também é um grande cara, uma grande voz aí do Enneagrama no mundo, né? Urânio Paz, adoro ele, também já fiz alguns cursos com ele. E diz que Urânio, eu não sei, acho que ele tirou isso do Gurdjieff, né? Que traz aí o Enneagrama de outro lugar, que fala mais ou menos assim: uma pessoa que vive no automático, ela acessa a sua essência durante a sua vida toda por 12 minutos no total da vida. Olha isso, gente, eu até assustei, falei, 12 minutos. Uma pessoa ordinária no sentido literal, uma pessoa comum, que nunca olhou para a espiritualidade, que vive naquele automático, né? Pagar conta, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família, viajar, tirar férias. Ela não olha para mais nada além do essencial, do básico, né, de uma vida tradicional. Eu fiquei imaginando 12 minutos na sua existência. Ou seja, você evoluiu depois de viver aqui, sei lá, 80 anos, 12 minutos. Cara, uma vida Tomara, inteira para acessar. tomara que esses 12 minutos não tenha sido sonhando, né? Mas Porque assistência por 12 minutos. Aí a gente estava conversando, eu e essas amigas terapeutas, né? Porque a gente faz muito vivências, workshops, a gente faz milhões de... A gente que entra no caminho do autodesenvolvimento, gente, quando você acessa algo, eu falei, eu quero acessar mais disso, como é que eu faço?
E a gente fala, né? Nossa, e a gente acessa tanto a nossa essência, em alguns, não o tempo todo, obviamente, porque a gente também tem uma vida para seguir, né? Boleto para pagar, tem que trabalhar mesmo, tem que fazer um monte de coisa que o cotidiano nos exige, né? Ser esposa, ser dona de casa, ser um monte de tem que fazer compra, tem que ir no supermercado, tem que pagar conta, tem que várias coisas. Mas a gente acessa e a gente busca esse acesso. Tem hora que eu falo assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa aqui para uma imersão só para eu me conectar comigo, que eu estou muito no automático. Às vezes é preciso sair um pouco da rotina para eu conseguir acessar essa essência de novo e me recarregar, né? Então, assim, ainda não encontrei um jeito mais simples, né? Talvez com o tempo a gente vai evoluindo cada vez mais e vai se mantendo nessa conexão com a essência há mais tempo. O Nicolai ensina isso, mas não é um jeito fácil. É um jeito, né, de você prática de presença o tempo todo, prática de presença o tempo todo. E é uma coisa exaustiva. E aceitar, É uma coisa né? aceitar, exato. Mas isso que a Lilian falou é fundamental. O autoconhecimento é que nem uma lombriga insaciável. Quanto mais alimenta, mais fome tem. Perfeita colocação. É isso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber e mais a gente quer saber. Só que assim, né? Você põe para dentro, mas você também tem que pôr para fora. Porque também tem esse caminho, né? Você está aprendendo, você também tem que passar isso adiante de alguma forma, de preferência com seus exemplos, começando com os exemplos de vida, praticando na sua vida, pondo em prática aquilo que você aprende. Porque muita gente também, como eu já fiz, pega o diploma, põe na gaveta e não faz nada com aquilo, né? A gente precisa pôr em prática, porque não é só a teoria, é a prática, né? Como eu sempre ensino lá, o tomar pai e mãe é prática. Eu vou e tomo mais um pouquinho, tomo mais um pouquinho. Então, acho que assim, a mensagem, queridos, é basicamente essa, né? Eu quis trazer um pouco do alinhamento, porque é uma coisa que eu sou muito questionada, né, nos bastidores, questionada e julgada, e eu queria trazer de uma forma clara, para vocês entenderem o que é isso. Eu mexo realmente com muita ancestralidade, são vários ancestrais ali que a gente coloca em ordem, liberando crenças limitantes, padrões repetitivos, lealdades invisíveis, numa única constelação. Tá aberto para qualquer pessoa aprender, né? Até você que não pensa em ser constelador, como a Lilian falou, a gente pode aprender de uma forma que a gente, na autocura, a gente acaba nos ajustando, aprendendo isso como um todo, né? Como eu aplico isso na minha vida como um todo. Então, a formação aí está aberta para quem quiser, é só entrar no meu site. O curso para quem é constelador sempre está aberto, porque é um curso individual, não faço esse curso em grupo. São 2 aulas comigo, de 2 horas cada encontro é o suficiente para eu ensinar como é feito e como você se protege, como você limpa seu campo, como você organiza seu campo também. Então, é um curso simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Eu considero o alinhamento muito sagrado, né? Então, fica aqui meu convite para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bom? E se a gente leva com essa seriedade, né, Andréia, de que não é qualquer coisa que a gente está fazendo, nós estamos abrindo o nosso campo, né? Está envolvendo a nossa família, os nossos ancestrais. Quando a gente leva isso com seriedade, o resultado ele chega. Então, eu vou encontrar sim a resposta daquilo que eu estou precisando, eu vou sim encontrar cura para aquela doença que eu estou tentando ver da onde que veio, por que está aqui, o que eu tenho que aprender com isso, acolher tudo isso. Se a gente olha para isso com bons olhos e entende que esse primeiro passo depende de nós, então só o desejo de quem busca esse conhecimento ou que quer resolver os seus problemas é uma das bases da nossa existência, do conhecimento. Nós precisamos conhecer, ter acesso a isso. Se isso faz bem para mim, é praticando. Julgar sem saber, sem praticar, todo mundo faz. Agora vai lá, busca conhecimento e pratica. Vê o resultado na tua vida. Funcionou? Passa adiante. Não guarda só para você. Mais pessoas podem querer isso, podem desejar isso. E é uma ferramenta prática para o nosso dia a dia. É isso mesmo. Então fica aí nosso convite, tanto eu como a Lilian, né, somos consteladoras que praticamos o alinhamento sistêmico. Essa é a primeira coisa que eu só trabalho com alinhamento sistêmico, porque não tem como hoje mudar essa forma. Já são aí mais de 1.500 atendimentos só em alinhamento sistêmico, desde que eu iniciei, e com 100% de feedback positivo.
né? E aí, Li, eu vou fechar essa live com uma frase que eu ouvi hoje, que é o seguinte, de uma menina que faleceu de câncer no ano passado. É uma frase dela. Você não pode esperar até que sua vida não seja mais difícil para escolher ser feliz. Então fica aí essa mensagem de uma cantora que chama Jane Marcevich. Ela é americana, ela fez parte de um programa de talk show de cantores, aquele America Got Talent, e eu vi hoje a história dela e eu achei muito bonito essa frase, né? Então, vamos ser felizes hoje, com o que a gente tem hoje, do jeito que a gente é hoje, que eu acho que a gente consegue. Então, fica aqui esse convite para quem não constelou, vem constelar, fazendo um alinhamento sistêmico com a gente, mudar a sua vida a partir de hoje, né? Mudamos hoje. Isso aí. Obrigada, Li. Obrigada Te também, amo, amiga. Andréia. Quem não assistiu, essa live vai ficar gravada. A Lilian está aqui, eu vou marcar ela aqui no post. Quem quiser segui-la, segue ela lá, tá bom? Compartilha essa live com quem você acha que pode gostar e precisa ouvir. E a gente fica à disposição. Semana que vem tem mais. Um beijo. Beijo.